Olá pessoal, tudo bem? Então, vou passar aqui para vocês um vídeo sobre a questão do artigo de relato de experiência, né, que a gente vai produzir em função da atividade, né, do planejamento, de todas as ações que a gente realizou, né, com foco, né, na conscientização sobre a dengue, né, no dia do aniversário do Jardim Paraíso, ok? Então, eu vou estar compartilhando minha tela com vocês, tá? Para a gente, então, dar uma olhada no template e ver, então, né, como que a gente, então, né, vai estar trabalhando em cima disso. Pois bem, então esse aqui é o template, tá? Não muito diferente de todos os, né, o que vocês já trabalharam comigo, inclusive. E, e aqui, então, tem algumas orientações, né, que eu vou passar para vocês com relação à atividade. Então, algumas regras aqui são como as antigas, né? Título do trabalho, a última coisa que a gente faz, com o menor resumo possível do trabalho. Questão dos resumos, né? A gente faz em torno de 400 palavras, depois se adapta à questão da revista. E daí também, na sequência, né, temos o que as revistas hoje vêm solicitando, né, que é o contexto, a temática abordada. Daí, então, eu vou estar passando isso aqui para vocês brevemente, né, também, fazer essa parte aqui para vocês. E aqui entra, então, a parte, né, da introdução, né. Daí, antes de falar tudo isso, né, quero falar um pouco sobre a questão da metodologia envolvida, então, nesse relato de experiência. Então, envolve 4 etapas, no qual primeiro foi, né, a pré-elaboração, com a apresentação prévia da demanda, que surgiu, né, pela comunidade Jardim Paraíso, de realizar, né, um evento de lazer em comemoração ao aniversário do bairro. E frente a isso, então, né, a gente estabeleceu, né, estabelece uma pergunta, né, no formato PICO, que aqui no caso é um contexto, e elabora, né, um objetivo prévio, né, para o desenvolvimento da ação. Depois a gente teve o contato formal com a comunidade, né, do qual eu participei, né, então a gente fez um diagnóstico de demanda. Nessa atividade de lazer do aniversário Jardim Paraíso, uma das questões que foi notada que deveria ter, né, é justamente a questão, né, da abordagem sobre a dengue, em função, né, do bairro ter muito lixo, em função do bairro, né, ter um número significativo de casos, né, entre outras situações, principalmente relativa à questão do lixo. Daí, então, a criação da matriz DAFO, né, onde a gente vê, então, as situações em um planejamento, e a elaboração, então, de um objetivo, né, da ação, que seria o desenvolvimento, né, daquilo que foi feito, que intuitivamente, né, acabamos fazendo. Daí, então, a gente definiu, agora a gente entra numa fase de análise disso, o que que significou para a gente toda essa ação que foi realizada, então, a etapa 3, né, que é pós-atividade Jardim Paraíso, então, a gente vai fazer uma pesquisa booleana para entender um pouco melhor a questão do lazer, educação e saúde, né, analisar a matriz DAFO, né, que a gente elaborou, pode elaborar agora também, não tem uma sequência rígida e definida, né, e fazer, né, o que realmente foi mostrado na comunidade. E a parte 4 é a análise da experiência, né, que também a gente está fazendo aqui agora, que foi, né, ver o registro das ações que foram feitas, refletir sobre a literatura científica e relatar, então, essa experiência, né. Para isso, então, né, a gente desenvolve, então, né, aqui nos resultados, né, a questão da pergunta norteadora, então, que é o que, né, move um trabalho de relato de experiência. Então, a população nossa são moradores de uma determinada comunidade, a intervenção, vivência de lazer, né, e abordagens sobre cuidados com a dengue, e o contexto, né, no caso, são ações de saúde voltadas para a realidade da comunidade. Né? Então, a comunidade tem as suas necessidades, a gente não pode fazer uma coisa genérica, né, tem que respeitar aquilo que é da comunidade. E a pergunta ficou assim estabelecida, tá? Para a gente fazer então nossa atividade. Como, né, que atividades de lazer podem ser úteis para a conscientização em saúde, como cuidados com a dengue. Então, né, você tem um momento de lazer, você quer se divertir, mas também você pode usar esse momento para falar coisas importantes e conscientizar a população, né, de uma maneira mais tranquila, leve, né, do qual, né, gera um impacto, uma memória efetiva, né, em relação a isso. Daí, então, o objetivo, né, deste artigo é ter reflexões e aprendizados, né, balizados, né, na questão, né, de conhecimentos acadêmicos que permitam traçar ações futuras de caráter sustentável e transformação cultural e social em termos de saúde. Então, a gente quer que isso surta um efeito, a gente quer aperfeiçoar isso também, né? Então, isso tem a ver com o artigo também. E aí o esquema booleano sugerido pode ser mudado, tá, gente? Seria a questão, né, da questão do lazer, comunidade e saúde, né? Podem fazer de outras formas, podem buscar, inclusive, outras bases de dados também, né? Isso não é muito comum no PubMed,
No LILACs aparece um pouco mais, né, que é uma questão muito latino-americana, né, de países ainda em desenvolvimento, né, questão da educação e saúde, e também pode usar até mesmo o Google Acadêmico, mas no caso do Google Acadêmico, usar somente o ano de 2024. Ele não tem muito filtro, o maior filtro que a gente tem é pegar coisas atualizadas, excluindo, né, obviamente, TCCs, né, e outras coisas, né. Daí, então, a gente vai encontrar o número X de artigos, né, para balizar a discussão. Então, né, como que foi, então, a questão do planejamento, né? Então, aqui é a matriz DAFO, né, que vem de debilidades, ameaças, fortalezas e oportunidades. Então, aqui, né, na parte de debilidade, nós temos que falar as dificuldades, né, que vocês perceberam no desenvolvimento da ação, né, o que impedia alcançar o objetivo, né, de levar a questão para a comunidade para posteriormente ter essas reflexões, né. Aí, no caso, seriam as ameaças, né, do que impede de alcançar o objetivo, né, então, externamente. Lembrando que aqui é uma coisa, né, que a gente encontra, e aqui seria coisas realmente na comunidade, coisas externas, né. As fortalezas, né, que ajudaram ao alcance do objetivo, né, ter conhecimento acadêmico, ter oportunidade de, né, vivenciar isso, tudo, né, então a gente pode tirar um momento só para construir isso junto, e as oportunidades, né, a oportunidade aqui foi justamente o dia do aniversário de Agir Paraíso, um momento de lazer para falar de saúde, certo? Daí então vem as discussões, tá? Daí então, as discussões vão girar em torno do seguinte: lazer, educação, saúde e o seu poder transformador. Então, nós temos alguns trabalhos que falam sobre isso, né? Então, é importante já buscar, porque no contexto macro nosso, a gente quer falar dessa tríade, né? Lazer, educação e saúde, e o que ela pode transformar a cultura do local. Lembrando que a gente trabalha, né, com o conceito ampliado de saúde, e cultura é um elemento importante. Daí, então, 3 a 4 parágrafos falando sobre isso. No segundo item, né, que aí é afunilando, né, aquela questão no contexto macro, problemas relativos e tudo mais. O cenário atual do lazer e sua contribuição para a saúde. Então, o que nós temos hoje em dia, né, de espaço de lazer e utilidade para a sua saúde, se tem ou não tem, né, buscar literatura a respeito disso. Aqui, gente, eu peguei alguns artigos que falam dessa temática lazer e saúde, tá? Com diferentes temáticas, não é específico da dengue. Recomendo que busquem talvez alguma coisa sobre a dengue, né? Mas, né, que seria uma tabela para ajudar vocês a entender, principalmente a questão relativa ao lazer, né? Então, né? Alguns resultados que nós temos aqui que podemos trazer para a reflexão, né? Então, esse trabalho aqui, acho que do Batista, né? Os estudos apontam que houve uma significativa impactos, né? Em sua maioria negativos, no que tange a vivência de lazer e sociedade na pandemia. Ou seja, né? Você não ter, né, lazer leva a resultados, né, negativos, né? Para a questão da vivência, lazer, né? E bons momentos. Então, nós estamos saindo de uma pandemia, temos que resgatar essa questão de convivência social, né, que ainda meio que se perdeu, né, até por uma concorrência do virtual, inclusive. E nesse trabalho também as considerações, né, que, em linhas gerais, destaca que o lazer tem sido explorado sob várias lentes analíticas, né, como, né, um fenômeno, né, pós-pandemia importante a ser resgatado. Então, assim, né, ter o momento, ter o lazer é importante, né, não só para a questão específica de falar de dengue, né, mas de uma maneira geral, né. Então, a gente precisa contextualizar isso, acho que isso é bem importante, né. No outro trabalho, né, que teve como objetivo investigar a relação entre políticas sociais, né, e direito ao lazer, né, que foi um ensaio, né, uma forma de revisão de ensaio. Tivemos, então, como resultados, né, a questão da reflexão, de compreender, né, a relação de políticas sociais de acesso, né, e a realidade contemporânea brasileira, do qual, então, né, nós temos uma omissão do Estado na questão do lazer. Daí é importante, né, trazer essa discussão para as ações de saúde, né, porque pregar um cartaz meramente numa unidade de saúde é muito pouco, né, frente a ações que você pode aproveitar, né, de um momento de lazer e falar, né, e trazer essa mensagem. Fica muito mais marcado, né, do que simplesmente você divulgar, né, algumas coisas de uma forma isolada e sem uma característica, né, que é aproveitar de um espaço de lazer. Então, temos pouco lazer pós-pandemia, e a questão do lazer, né, não é fomentada pelo Estado. Alguns, né, momentos, como a gente viu, poderia acontecer com mais frequência e falar mais sobre saúde também. Daí, um outro trabalho, né, veio a questão de refletir sobre a questão do lazer, né, de um paciente em uma consulta médica. Então, o lazer
é informação fundamental para compreender o contexto do sujeito. Relação e cultura, né, com lazer cria necessidade. Percebemos que, dependendo do lugar e tempo, né, haverá algumas atividades prescritas e proscritas com lazer. Então, há necessidade de fomentar o lazer, há necessidades, né, de dizer se você está tendo lazer demais, né? Então, temos, então, essas questões, né? Então, a vida ativa e qualidade faz necessário que o paciente precise, muitas vezes, né, de uma prescrição de lazer, né, que vai muito mais da atividade física. E nessas atividades de lazer, né, falar de saúde, eu acho que é um ponto fundamental, né? E aí, então, né, temos também, né, alguns trabalhos, né, que falaram, né, das articulações práticas e profissionais em grupo realizados em espaço de comunidade, que aproximam encontros de diferenças que permeiam o cotidiano. Tais práticas devem desvencilhar, né, do objeto de caridade e sim ser um processo de educação, né? Então, não estamos ali para distribuir coisas, estamos ali para ensinar, né? Então, esse aqui é o start inicial, tá? Fazer algumas reflexões. E lembrando que a temática, então, está muito relacionada à questão do lazer, né? E a educação e saúde em momentos de lazer, né? Daí, então, tem mais estudos aqui que falam, né? Depois se dá uma lida a respeito disso. Daí, então, ações de lazer, oportunidades de mudança continuada e sustentada no entendimento da saúde. Então, né, é uma oportunidade, tem que ser realizado com mais frequência, mas o Estado às vezes se omite, os espaços não estão adequados. Temos a questão, né, de mudanças de hábitos pós-pandemia, ou seja, né, precisamos resgatar a questão do lazer e, nesses espaços, falar de saúde, né, que no nosso caso foi a dengue, né? E os enfrentamentos para conciliar as ações de lazer com mudança cultural sustentada para a saúde coletiva, no nosso caso, a dengue. Então, é meio que fazer essa discussão sobre o espaço de lazer que a gente foi falar de dengue, né? E nos resultados também, né, exaltar muito essa questão que a gente, né, fez, né, descrever, né, o que a gente fez também. É importante também que a descrição do que foi feito com, né, distribuição de repelentes, com o jogo que foi feito para crianças, né, os cartazes, a realidade do bairro que foi explorada nessa atividade, tudo isso entra, né, resultados e a discussão a gente faz muito em cima da questão de um momento de lazer para falar de saúde, correto? Bom, então, né, o que é para ser feito? Primeiramente, então, uma introdução dentro dessa temática, né? Então, deixa eu só resgatar aqui, né, qual ficou, né, a pergunta de pesquisa, né, para a gente, né, se nortear e não se perder, né, no desenvolvimento do artigo. Então, a introdução, gente, tem que girar em torno, então, desta temática, então, né? Então, como que atividades de lazer podem ser úteis à conciliação em saúde, como cuidados com a dengue? Então, escrever, né, uma página e meia sobre isso. Além disso, né, a metodologia está aqui, então não tem muito o que mudar a respeito, né? A questão dos resultados, as perguntas já está feita, né? A questão aqui do planejamento, né, aqui é o que foi feito por vocês, né? Todo o planejamento que vocês fizeram, né? Para depois, né, a gente vir com a questão mais específica da parte teórica, né, de que aí tinha uma pergunta, né, a gente tem algumas questões a responder, a questão de uma necessidade, né, de conhecimento teórico a respeito, né, daí então uma análise de como foi a construção da proposta de vocês, né, frente a essa questão toda, e dentro desses resultados, então, que vai, como que foi feito, né? A partir disso, a gente teve uma pergunta. A partir disso, a gente traçou um objetivo para refletir o relato de experiência. A partir disso, a gente buscou certos artigos que tinham a ver com a pergunta e com o que a gente fez, né? E a partir de então também a gente viu, né, de uma forma estratégica, né, como que ela foi desenvolvida, né, tendo uma análise crítica, né, de que algumas coisas foram difíceis, outras são oportunidades, é que a gente partirá então para a discussão, né, como mencionei para vocês, né, tendo por base esses artigos, mas podem procurar outros também. Então, gente, basicamente é isso. Dê uma olhada nesse vídeo com calma e qualquer coisa, né, a gente marca uma nova reunião para a gente conversar a respeito. Mas, essencialmente, seria isso. O lazer, dengue, né, oportunidades e o que a gente pode aperfeiçoar nesse sentido e o que a nossa experiência em termos de reflexão acadêmica nos traz. Ok, gente? Então, seria isso. Qualquer dúvida, então, fico à disposição de vocês, tá bom? Um forte abraço e até breve.